Bom dia, meus amados irmãos. Graças a Deus que estamos todos nós reunidos aqui na casa do Senhor para, neste dia belíssimo e agradável, estarmos todos reunidos em um propósito único. O propósito é esse de quê? De aprendermos juntos e mutuamente o que Deus deixou a sua maravilhosa e sagrada Escritura, ou seja, quando nós nos atentamos para o que está escrito na Bíblia, ou seja, estamos diretamente falando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque assim diz em João que o Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e sempre habitará juntamente conosco até o momento que Ele vier nos buscar. Amém, irmãos? Amém. É essa a doutrina que estudamos aqui, sempre e eternamente aqui na Igreja de Cristo, para que possamos, todos que estão aqui presentes esta manhã, aos que nos assistem pelas redes sociais, proclamar o nome santo e maravilhoso de Cristo Jesus, que é o que Cristo deixou para que o crente batista bíblico, fiel e temente a Deus, possa estar fazendo de conformidade sempre com a sã doutrina. Amém? Cantemos, irmãos, alegremente ao Senhor. Peço a todos que fiquemos de pé, por favor. (319) do cantor cristão Abrigo Perfeito, hino de autoria de Manuel Avelino de Souza. Louvemos a Deus. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muito são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal poder tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém. Não querer desanimar, Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder, sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me
convido o irmão Ramiro a vir à frente, a nos elevar a Deus em graça e oração. Bom dia, irmãos. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado por tudo, obrigado por nos fazer sempre acreditar mais na Tua santa e perfeita vontade. Faz com que possamos sair daqui cada vez mais com o entendimento da Tua santa sagrada palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Pode sentar, irmãos. Gostaria de, irmãos, pedir a todos que possam abrir as vossas Bíblias para Romanos. Hoje, pedindo, agradecendo a Deus, pela oportunidade que os irmãos, tanto o irmão William como o irmão Ramiro, está conosco aqui na Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa estar dando entendimento aos demais amados irmãos, a estarmos todos nós reunindo aqui. Nem o pastor Anísio sempre está frisando, conforme adotado assim as normas de segurança relacionadas ao Covid-19 e total segurança que os irmãos possam estar ouvindo a palavra do Senhor aqui na sua amada igreja. Amém? Irmãos, Romanos 12. Dito está na palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Em 1 Coríntios 14, 33 está escrito: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Amém. O que eu gostaria de deixar, uma reflexão, amados irmãos, em relação ao texto, aos textos lidos, tanto de Romanos como de Coríntios, é o que vivenciamos hoje nas igrejas que não têm de conformidade com as Sagradas Escrituras, que colocam assim as suas vontades carnais e dizem que Deus se agrada de tal formas que assim elas praticam. Muitos questionam a forma de culto aqui da Igreja Batista. Certa vez eu conversando e pregando para um cidadão que aqui veio uma, duas vezes, e ele falou justamente essa questão de que a Igreja Batista não era uma igreja quente, uma igreja de fogo. Graças a Deus que não temos essa conduta aqui na nossa igreja, e sempre nós estudamos aqui que tudo é de perfeita e vontade de Deus e não a vontade nossa. Porque se colocássemos as nossas vontades aqui para prestarmos culto ao Senhor, a primeira coisa que estaria estabelecendo aqui era uma zabumba, uma bateria, para animarmos a nossa carne. E nós não estamos aqui para animarmos nossa carne, nós estamos aqui para alimentarmos o nosso espírito, para que assim possamos, através do Espírito Santo de Deus, ter uma conduta condigna com o que Deus estabelece, com o que Deus faz a ponte entre a sua vontade e a Bíblia em nossas vidas. Então que possamos, amados irmãos, sempre estar pregando esta verdadeira palavra de Deus e mostrando a essas pessoas que muitos nós conhecemos que são enganados verdadeiramente. Eu tenho familiares, tem familiares que estão introduzidos nessas religiões
que verdadeiramente levam muitas pessoas, né, ao caminho errado, mas que possamos, através do Espírito Santo de Deus, estar sendo usado para mostrar a essas pessoas de que o caminho de Deus, a reta justiça, só encontramos nas Sagradas Escrituras. O que vem depois da Sagrada Escritura, o que vem para complementar a Sagrada Escritura, isso aí é falso, isso aí é diabólico, isso aí é animal. Então, irmãos, esse pequeno fragmento da Palavra de Deus que eu queria ter deixado para vós nesse momento. E vamos agora, novamente, salmodiar o Senhor Jesus Cristo, para antes convidar o pastor Anísio, que estará trazendo o ensino da EBD deste domingo. Amém? Vamos novamente a tornar a ficar de pé. Vemos nossos cantores cristãos em 324, Refúgio Verdadeiro. Amém? Louvemos a Deus. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém, irmãos. Sentai-vos. Convido à frente o pastor Anísio. Bom dia, amigos e irmãos em Cristo Jesus, aos amados irmãos que nos acompanham também pelas redes sociais, que Deus esteja abençoando. Alegria ter conosco hoje pela manhã o irmão William, que Deus esteja abençoando a vida dele. Também Ramiro, depois da reabertura, a primeira vez que vem, né? Deus abençoe a vida dele e esteja fazendo crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Pedimos aos irmãos que estejam orando uns pelos outros, de modo muito especial, por esse tempo que estamos vivendo, que Deus esteja
cuidando do seu povo e dando entendimento para melhor servir a Deus, para a honra e glória dele só. Amém? Irmãos, nós vamos dar prosseguimento hoje pela manhã aos argumentos cessacionistas. E hoje nós vamos para a última parte desse estudo, que tem deixado bem claro o que ocorreu à época. Então vamos ver o argumento das línguas como um sinal. Peço aos amados que abram para 1 Coríntios capítulo 14, versículos 20 a 22, onde assim está escrito: Irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Que Deus aplique em nosso coração a sua palavra, que nós venhamos a entender isso para a honra e glória de Deus. A palavra de Deus, nesse texto lido, exorta-nos em primeira instância a não sermos meninos no entendimento. Sermos meninos, sim, na malícia, mas não no entendimento. No entendimento devemos ser adultos, compreender os fatos, compreender as Escrituras. Um crente batista bíblico fundamentalista, ele deve se caracterizar por conhecer, por repartir, por dividir bem a palavra da verdade. E o texto lido leva-nos a pensar no plano de Deus como um todo. E no versículo 21 diz: está escrito na lei. Está escrito na lei. Bom, a lei foi dada a quem? A lei foi dada a Israel. É sempre muito importante estarmos estudando a Bíblia, levando em consideração a hermenêutica da escatologia, a interpretação da palavra de Deus com base na escatologia, com base no plano de Deus. Então, quando você vê, está escrito na lei, então o Espírito Santo rememora algo para o período da lei, para a dispensação da lei. E o que foi dito lá na dispensação da lei? Por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Aí aqui nós precisamos entender a quem foi escrita, a quem foi endereçada a lei. Por exemplo, nós estamos lendo uma carta escrita por Paulo à igreja em Corinto. Ou seja, esta carta ela tem um endereço, certo? Ela está endereçada à igreja. A igreja está em Corinto. Uma igreja local, uma igreja visível, uma igreja do Novo Testamento, portanto, de doutrina bíblica batista, certo? Então essa carta está sendo escrita a esta igreja, porém aqui ele faz um hiato para explicar um fato, e nesse ato ele vai dar um passo atrás e ele vai dizer: olha, na dispensação da lei está escrito isso, certo? Na dispensação da lei está escrito assim. Aí nós precisamos, vamos lá, dispensação da lei, por que uma informação da lei aqui e agora? Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Então vamos lá. Por gente de outras línguas e de outros lábios, quem são? Os gentios. Lembram-se
Atos capítulo 2. Lá em Atos capítulo 2 nós temos o momento em que a Igreja de Cristo ela recebe o batismo do Espírito Santo. Lembrando ainda, batismo com o Espírito Santo é um ato único, é um ato histórico. É um ato histórico, se o ato histórico é um ato único. A igreja foi empoderada ali com o Espírito Santo, certo? A igreja de Cristo. Que igreja? Aquela igreja que Cristo começou em Cafarnaum da Galileia, quando de dentro dos discípulos ele escolheu os apóstolos. Todas essas informações, elas devem estar linkadas em nossa mente para que nós entendamos o que estamos fazendo aqui, para que nós entendamos o que estamos estudando. Então, quando ele diz, falarei a este povo, ele está dizendo, falarei aos judeus. A maioria das pessoas que estavam em Jerusalém, naquele Pentecostes, eles eram o quê? Israelitas. E eles ouviram ali, em outros idiomas, Deus sendo glorificado. Então, nós temos aqui uma questão que foi dada profeticamente, que foi cumprida em Atos capítulo 2 e que se cumpriu durante o período da escrita do Novo Testamento. De sorte que as línguas são um sinal para os infiéis. Quem são os infiéis? Quem são os infiéis? A quem Deus tinha prometido esse sinal? A quem infiel? Aos gentios que eram cortados ou aos infiéis judeus? Aí, lembra daquele texto que a gente usa muito para evangelizar, mas que é um texto importante dentro do entendimento das Escrituras de modo escatológico, certo? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Se não receberam a Cristo, eles são o quê? Infiéis. Todas as pessoas que não recebem Cristo são infiéis. Porém, esta promessa aqui, ela é explícita ao infiel Israel que não recebeu Jesus, que crucificou Jesus, que matou Jesus. Certo? É de suma importância que alinhemos as coisas dessa maneira para que entendamos, porque é fácil alguém chegar aqui e dizer, não, esse é qualquer infiel, certo? De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Nós vamos distinguir a importância da profecia, porque a profecia, no contexto do Novo Testamento, ela era para a edificação da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos semana passada o argumento de Efésios, capítulo 2, 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós estudamos que essa palavra profetas aqui, ela não se refere aos profetas do Antigo Testamento. E nós vimos uma relação de profetas que falaram, que profetizaram durante o período em que o Novo Testamento ainda não houvera sido escrito. Então, a profecia edificava. E nós vimos um pouquinho mais atrás que quando havia línguas numa igreja, vamos pegar como exemplo a igreja em Corinto. Quando havia línguas ali e houvera o intérprete, imediatamente a língua ela passava à categoria de profecia, porque o intérprete fazia com que o ouvinte fosse edificado. Ok? Então, a língua é um sinal para quem? Para o infiel Israel. Então, não há razão de ser, é impossível vamos supor, mesmo que ainda houvesse esse dom de sinal,
Mas era impossível esse dom ser manifestado num contexto onde não tivesse auditório judaico. Sem auditório judaico, não havia necessidade desse sinal. Afinal de contas, esse sinal era para os judeus, certo? Esse sinal era para os judeus. Então, mesmo que ainda hoje houvesse as manifestações dos dons de sinais, numa igreja aqui no Brasil, sem auditório israelita, não teríamos línguas, certo? Não teríamos línguas, certo? Isso se você analisar pela Bíblia, não pelas cabeças iluminadas sem nenhuma luz existente por aí afora. Vamos ver Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versículo 12. A palavra de Deus diz: para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Estão percebendo a grandeza desse texto? Preste atenção na grandeza. Cristo está semeando num território israelita. E aqui nós temos uma analogia interessante, certo? Sobre a incredulidade de Israel, para o endurecimento de Israel. Então, eles ouviam e não entendiam. Ouviam e não entendiam. Então está o sinal: falarei a este povo por outros lábios, por outro povo, certo? É muito simples tirar essa verdade do contexto das Escrituras e partir para o emocionalismo, para a questão de você promover a carnalidade, para você levar pessoas a adentrar no ensino que não é da Bíblia, em busca de poder. Há uma relação interessante de religião e poder. O religioso nato, ele é um camarada que busca o poder do sobrenatural. Ele busca o poder, ele quer ter uma viés de comunicação com o sobrenatural por meio do poder. E ele quer demonstrar esse poder. Então, quando o camarada diz falar línguas estranhas, ele está dizendo que ele é um canal especial de Deus. Mas a Bíblia deixa muito clara que tal dom, que tal manifestação de sinal tinha um objetivo. Qual era esse objetivo? Os judeus. Isaías capítulo 28. Versículos 11 e 12. Assim por lábios
gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dei descanso ao cansado, e este é o refrigério. Porém não quiseram ouvir. A citação de Paulo, de Isaías, ela é uma citação intencional, certo? O Espírito Santo intenciona, o Espírito Santo evoca o contexto mais amplo, que nós já falamos aqui no princípio. Qual foi o contexto mais amplo? A ideia, ou a prática, melhor dizendo, a prática da hermenêutica escatológica, da interpretação da Bíblia pelo viés da escatologia. Então, Paulo está dentro da dispensação da graça, Paulo está edificando a igreja, e Paulo linka um texto lá do período da lei, e ele diz: olha, lá na lei estava profetizado assim, que Deus falaria a esse povo por outras línguas, certo? E o resultado já é adiantado: não me ouvirão. Por que não me ouvirão? Porque são infiéis. Então a língua é um sinal para os infiéis. Aí, como Deus usou línguas no sentido de edificação? Quando havia intérprete. Vamos amplificar um pouco o nosso entendimento, a nossa visão das Escrituras em relação ao assunto. Quando você olha para o versículo 16 de Isaías 28, olha para o versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Que pedra é essa? Jesus. Então, quando Deus fala em Isaías 28, Deus fala exatamente desse plano futuro. Qual é o plano futuro? A vinda de Cristo, a rejeição de Cristo, a entrada do Evangelho aos gentios e a fala de Deus em outro idioma para os judeus. Você preste atenção, a prepotência e a arrogância dos chamados judeus messiânicos, aqui no Brasil mesmo. Eles querem levar tudo para um show de hebraísmo, né? Nós sabemos que já tivemos estudos mais aprofundados aqui, por pessoas mais bem preparadas do que eu, que mostram pelas Escrituras que uma cópia das Escrituras é as Escrituras, não é isso? Por exemplo, quando Jesus leu no rolo, ele leu as Escrituras. Quando Filipe pregou para o eunuco, ele não estava lendo um autógrafo original, ele estava lendo uma cópia, e aquela cópia é as Escrituras, certo? Então, Deus, na sua perfeição, aqui Ele está dando a provisão de Cristo, certo? A provisão de Cristo. Então aqui Deus está falando lá adiante, e Ele lá adiante ele disse: falaria a este povo, eu falaria a Israel, e eles não me ouvirão. Mas, como eu fiz o comentário para não ficar solto, eles acham que para você ensinar a palavra de Deus, para você aprender a palavra de Deus, tem que ser hebraico. Não é por aí, certo? Então Deus falou aos judeus, e Deus revelou
o Novo Testamento em outro idioma. Em outro idioma. Certo? Agora, é muito importante deixar claro que falarei a este povo, certo? Por outra língua, não é línguas angelicais. Não, nós falamos língua de anjos. Pergunto, quantos anjos falaram na Bíblia? Que língua eles falaram? Alguma coisa que não fosse entendida pelos homens? Todas as vezes que o anjo falou na Bíblia, ele trouxe uma mensagem em língua, em idioma humano. Nós podemos dizer o seguinte, que nenhum homem jamais falou línguas angelicais, mas que todos os anjos que foram usados por Deus para falar com os homens, usaram língua humana, língua falada por homens, certo? Então, quando você olha para os dons de sinais, dentro dessa projeção da escatologia e do plano geral de Deus, do plano mais amplo de Deus, fica mais fácil de você compreender, certo? Fica mais fácil de você compreender, fica mais fácil de você expandir uma conversa, de você dar uma aula sobre um assunto sem tanto estresse. Porque aqueles que querem impor os sinais, os dons de sinais para a atualidade, eles os fazem com base em mera experiência. Em mera experiência. É a experiência dele contra a palavra de Deus. É a experiência dele contra a palavra de Deus. Eu li um livro intitulado Movimento Carismático, ou Os Carismáticos. E tinha um relato de um camarada que escreveu na Bíblia, na capa da Bíblia, não importa o que a Bíblia diz, eu tive uma experiência. Ponto. Ou seja, isso mostra o valor que essas pessoas dão às Escrituras. Certo? É tirar a Bíblia do contexto. Mas isso. É necessário que haja esse sólido entendimento de que nós falamos do que a Bíblia diz, nós não falamos dos nossos sentimentos, nós não falamos das nossas experiências, nós não falamos da falta de experiência nossa em relação à condução das nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus. Não é isso. Nós falamos do que a Bíblia declara. A Bíblia declara que as línguas foram um sinal aos infiéis. E esse assunto ele foi tratado de forma mais ampla desde lá do Velho Testamento, o relacionando a Israel e a rejeição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver algumas outras passagens interessantes, como Efésios capítulo 2, versículo 20, mas antes vamos ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, 1 Pedro 2, 6. Ainda alargando a visão, ainda alargando o entendimento. Aqui o texto diz: por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundida. Então preste atenção que a citação de Isaías é de extrema relevância dentro de um plano escatológico. Começa Paulo dizendo: está escrito na lei, está escrito na dispensação da lei, assim. E aí ele aponta sempre para Cristo. E aí Paulo cita aqui, Pedro cita, isso aplica-se a Cristo.
certo? Aplica-se a Cristo. Veja o versículo 4 de 1 Pedro capítulo 2. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Presta atenção. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem foi que reprovou Jesus? Veio para o que era seu e seus não o receberam. Quem foi que gritou: crucifica-o, crucifica-o? Vocês estão percebendo a ligação da infidelidade dos judeus ao não receber Cristo e do cumprimento da profecia de Deus de que falaria aquele povo por outras línguas. Então, não tem o que se discutir, não tem, os continuistas, eles estão completamente perdidos quando o assunto é Bíblia. O assunto é Bíblia. Se você for promover a sua auto-vontade, aí tudo bem. Se você for promover o seu auto-entendimento, aí tudo bem. Mas se você for analisar a Bíblia, o assunto à luz da Bíblia, da palavra de Deus, aí o assunto é diferente. Havia um endereço: falarei a este povo. Que povo? O povo judeu. Agora, é sempre assim. Eu conversava há uns 15, 20 dias atrás com um pregador a respeito de um erro de um outro pregador. Quando você quer começar algo errado, você mistura a dispensação da graça com a dispensação da lei. Você mistura isso. Ou tem um outro caminho: você mistura as igrejas com Israel. Na hora que você quer dizer que as igrejas é continuação de Israel, aí você já começa errado, porque você não diz as igrejas, você diz a igreja. E não existe a igreja, existe as igrejas. Certo? Então, mistura aqui, aí dá erro. Você vê os sabatistas, usam esse critério, deu erro. Os continuistas usam esse critério, dá errado. Dá sempre errado. Então o critério é ser bíblico, e Deus está falando a um povo rebelde e contradizente que não escuta. É isso que Deus está fazendo. Efésios capítulo 2, versículo 20, nós já lemos, mas leremos outra vez, e esse verso foi foco de uma abordagem especial nesse conjunto de estudos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no qual Jesus Cristo é a principal pedra, diz que as Escrituras, sendo explicada pelas Escrituras, mostra aonde a igreja ou as igrejas estão edificadas. As igrejas estão edificadas sobre um fundamento. Nós vimos semana passada que esse fundamento não pode ser posto novamente. Nós vimos agora, por uma perspectiva profética de Isaías, que esse fundamento é Cristo, que ele é a pedra rejeitada. Certo? Que ele é a pedra rejeitada. E como pedra rejeitada, certo? É a base, é o fundamento da sã doutrina. Meu irmão. O rapaz vai ter uma propaganda aqui no Facebook, vai ficar a semana toda, né?
Tu vem falar mais perto aqui que eu não estou ouvindo não, viu? A respeito do argumento usado sobre os dons. Sim. Um dos argumentos que eu escuto sempre, tem muito na rede social, muito pessoal que são, acredita na autoridade de Deus. E o que eles usam muito para argumentar sobre isso, não só que foi um sinal, né? Que Jesus está falando um argumento a favor do cessar, mas a continuação é de que houve edificação. E que há uma parte em Coríntios 14 que fala sobre edificação individual a partir de falar em línguas que não é humana. Dizem que não é humana, mas sim língua dos anjos. Uma língua desconhecida, né? Esse assunto mais específico de 1 Coríntios 14, a gente tratou nos outros argumentos aqui, mostrando que se alguém falasse consigo mesmo, com Deus, e mostrando que para a igreja ser edificada só era possível com a interpretação. Se não tinha interpretação, certo? Ficasse calado na igreja, certo? Então essa pergunta ela está bem detalhada na aula anterior, certo? Onde, por exemplo, a gente fez aqui uma sequência, argumento 1, 2, 3, né? Argumentos 1, argumentos 2 e argumentos 3, que é essa aula de hoje, certo? Na argumentos 2 a gente trata mais especificamente como era utilizado, certo? Na época, quais eram as regras, certo? Eu tenho línguas, então eu tenho intérprete. Eu não tenho intérprete, então eu fico calado, certo? Aí nós abordamos bem detalhadamente, até os amigos que estão nos acompanhando pelo Facebook, se não acompanharam a aula da semana passada, pode procurar tanto no meu Facebook como no YouTube da igreja, que tem lá esses detalhes. Ou seja, havia partimos do princípio de quê? De que a língua com interpretação, ela saía do patamar de língua e ela ia para o patamar de profecia. Por quê? Porque só a profecia edifica. Então, quando havia intérprete, aí a língua era edificante. E quando não tem intérprete, o camarada fala consigo mesmo e com Deus. Ou seja, fale consigo mesmo e com Deus, em outras palavras, fique calado, né? Porque o camarada ia ficar resmungando lá, fugiria o princípio regulador do culto, que Neto tocou no princípio do culto, só faça tudo com ordem e decência, certo? Então, estaria alguém, por exemplo, legitimamente, digamos que tivesse alguém com línguas legítimas e um intérprete. Então, o camarada estava falando línguas, o camarada estava interpretando e tinha lá um terceiro resmungando com Deus. Quebraria esse princípio, tá entendendo? Então, para a gente não repetir o que já fizemos semana passada, quem dos que estão nos acompanhando agora tem alguma dúvida nessa área, vai lá e observa. Mas o tratamento foi esse. As línguas, elas só se tornam edificantes quando interpretadas. E fale consigo mesmo que Deus, se o camarada tinha o entendimento do que ele estava falando, ele ficava ali conversando com Deus, mas assim, a ideia não era bem essa. Fala consigo mesmo com Deus, ou seja, fica calado aí, você falando com Deus aquilo que você acha que está recebendo ou que você está tendo. Ou se o camarada, por exemplo, tem domínio de um idioma, certo? Que ali outros não tinham. Aí esse, vamos supor, um americano aqui ouvindo, ele pode estar lá lendo a Bíblia e ouvindo em português e acompanhando a Bíblia, falando lá em oração com Deus, mas mais do que os outros, ainda se eu falasse. Então não tem conexão, não tem nenhuma relação de que os idiomas falados no Novo Testamento, que eles foram idiomas angelicais, eram idiomas humanos e todos eles com a mensagem correta, porque não há som sem significado, não há som sem significado algum. Então
a coisa fica equilibrada e entendida dessa forma. E hoje nós estamos partindo de quê? Certo? De que esse dom é um sinal, certo? É um sinal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Iago trabalha lá no colégio, tem um sinal para o início da aula, não tem? Certo? Eu comprei na época que eu fui diretor, eu comprei uma coisa para com um barulho bem alto, se segurar mesmo, acho que dá para ouvir daqui, viu? A sirene, certo? Imagine vocês aquele sinal acionado para sempre lá. Quando chegou lá, botou o dedo, aí fica a aula 45 minutos, 45 minutos. Iago chega lá, bota o dedo, 45 minutos. Aquilo, ninguém vai aguentar, nem o Iago, certo? Aquilo é um sinal, aconteceu, tocou ali 30 segundinhos no máximo, pronto, certo? Então há uma falta de entendimento do que é um sinal, certo? Aí o que nós estamos tratando hoje é que esse foi um sinal, e foi um sinal com endereço, os judeus. Foi um sinal com endereço, os judeus. E aí você pode perceber em todos os lugares que há uns engraçadinhos que todo canto, todos os livros do Novo Testamento endereçados à igreja tem essa coisa desse dom de línguas. Em todos os lugares que você encontra línguas, você encontra judeu. O apóstolo ou judeu. Ou melhor, apóstolos e judeus. Em nenhum outro lugar alguém falou línguas se não tivesse pelo menos um judeu presente. Em nenhum lugar registrado na Bíblia, absolutamente ninguém falou línguas sem ter pelo menos um judeu presente. Porque Deus não mente. Quando Deus dá uma profecia, por exemplo, nós estamos estudando à noite, estamos pregando à noite sobre a vinda de Cristo, né? A promessa da vinda de Cristo. Vou e virei outra vez. Provavelmente encerraremos hoje também. Vou e virei outra vez, ele foi. E do mesmo jeito que nós sabemos que ele foi, nós sabemos que ele virá. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita e sem erro. Então, quando Deus disse lá em Isaías, falarei a esse povo, os judeus, era um sinal, as línguas foram um sinal para os judeus. Não tem outra, certo? Aí as fantasias do chamado pentecostalismo, carismatismo, elas são distorções da palavra de Deus. E não tem alguém pensa assim, mas eu me sinto bem. Bom, você se sente bem, e daí? Tem camarada que se sente bem. Eu não vou dar nem os exemplos aqui, que tem uns que são indignos, né? Tem camarada que se sente bem com cada coisa, meu amigo, certo? Se eu me sinto bem em determinadas situações, se determinadas situações me dão prazer, isso é agradável ao Senhor? Não, claro que não. Não é por aí. O caminho não é esse, o caminho do entendimento não é esse. Então nós temos um fundamento, o fundamento é Cristo. Esse fundamento é apontado lá em Isaías, esse fundamento é replicado por Paulo, esse fundamento é replicado por Pedro, esse fundamento é replicado por Lucas em Atos, certo? Então tem toda uma conexão com o fato profético cumprido durante o período em que o Novo Testamento foi entregue. Tudo está conectado com a vinda de Cristo, com a rejeição de Cristo, né, pelos judeus, certo? A pedra que os edificadores rejeitaram. Quem eram os edificadores? Certo? Os judeus, que não edificaram. Então, é necessário que se saiba e que se entenda tudo isso para não cair nas ciladas das emoções. Mas eu tive uma experiência. Guarda a tua experiência para qualquer outra coisa, não para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus fecha toda e qualquer porta para o continuismo, certo? Para o continuismo, seja ele de que natureza for.
Vejamos Romanos capítulo 9, versículo 33. Eis que, olha isso, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, todo aquele que crê nela não será confundido. No capítulo 10, versículo 11 diz, porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então todos os fatos de sinais cumpridos durante o Novo Testamento, eles foram relacionados à rejeição, no específico, essa questão das línguas, a rejeição do infiel, certo? Israel. Agora, todo aquele que confiou em Jesus, todo aquele que está sobre o Evangelho de Cristo, esse é fiel e esse foi edificado, certo? Quando havia necessidade da profecia. Por isso que, semana passada, um dos pontos, nós vamos mostrar aqui os profetas que a Bíblia cita durante o período do Novo Testamento, certo? Que às vezes passa despercebido, né? A gente não vê que havia de fato profetas e que aqueles profetas eles edificavam. Então o julgamento de Judá foi predito em Isaías, né? Por meio das manifestações das línguas, as chamadas de estranhas enviadas por Deus, certo? Isso foi cumprido mediante a revelação do Novo Testamento. Isso foi nos dado mediante a revelação do Novo Testamento. Revelado o Novo Testamento, fechado o cano do Novo Testamento, você não tem mais razão, certo? Não existe mais razão para que esses dons de sinais eles possam serem de novo manifestados. Vejamos 1 aos Coríntios 14, 21. 1 aos Coríntios 14, 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Lembra sempre do plano escatológico, certo? Aqui nós temos o descumprir, né, o fracasso da profecia da lei, e olhando só rapidamente, nós temos numa dispensação, o que é que nós temos numa dispensação? São três fases de uma dispensação, não é? Uma ordem, fracasso e o juízo, certo? Toda dispensação tem ordem. Por exemplo, qual é a ordem da dispensação da graça? Crer no Evangelho de Jesus Cristo. Qual é o fracasso? Grande parte das pessoas não creem. Qual é o juízo? A tribulação, né? Então, a lei é a mesma coisa. A lei é a mesma coisa. A separação. Você vai ter a ordem. Qual é a ordem? A lei. Qual é o fracasso? A ordem era cumprir a lei, e o cumprimento pleno da lei era receber Jesus como Salvador pessoal, certo? Houve um fracasso, não cumpriram a lei e não receberam Jesus como Salvador pessoal. Então vem o juízo, a separação de Deus. Deus passa a tratar com lábios gaguejantes. Deus deixa de tratar com Israel e passa a tratar com a igreja. Israel, que era o guia, ele se torna o cego. Israel, que era o edificador, ele se torna aquele que a pedra, o que rejeitou a pedra, o que rejeitou
certo? Então, ele que era o fiel, ele se torna o infiel. E a essa sentença se cumpre plenamente com a destruição de Jerusalém. Com a destruição de Jerusalém. Então, nunca separe, tem 2 pontos a serem ditos aqui. Para você que quer aprender a palavra de Deus, nunca separe literalidade, ou melhor dizendo, nunca abandone literalidade e escatologia. E nunca simbolize escatologia. A hermenêutica escatológica correta, ela exige que os fatos escatológicos eles sejam interpretados dentro de um pano de fundo de literalidade. Literal. Primeiro você vai ler, está lá a informação. Literal. O que foi que nós falamos aqui quarta-feira? Mostrando essa parte de idade. Nós falamos sobre a segunda multiplicação dos pães. E qual foi a nossa ênfase primeira? Quando ele disse que eram tantos pães, é porque eram tantos pães. Quando ele disse que era alguns peixinhos, era porque eram alguns peixinhos. Quando ele disse que sobejou tantas cestas, é porque sobejou tantas cestas. Isso é o princípio da literalidade. Então, quando você estuda a palavra de Deus, você tem de primeiramente colocar no crivo da literalidade. Então, quando Deus diz profeticamente, falarei a este povo, ele está falando literalmente a um povo. Que povo? O povo judeu, judeus. Deus nunca promete na Bíblia falar para a igreja em outras línguas. Não há promessa. A igreja de Jesus não tem tal promessa, certo? Por isso que você observando a parte pela historicidade, certo? A dispersão acabou. Só por esse conceito. Vindo o juízo, executada a sentença, o sinal acabou. Certo? O sinal acabou. Versículo 22, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, não para os crentes, não para os salvos, não para os filhos, mas para quem? Mas para o rebelde. Agora, as profecias é um sinal para... A profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, porque a igreja de Cristo ela foi edificada durante o período em que estávamos recebendo o Novo Testamento, pela doutrina dos apóstolos, que já era definida. É bom a gente dizer isso, né? Quando lá em Atos perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos já estava definida. Definida por quem? Pelo próprio Cristo. Certo? Não há acréscimos de doutrina. Certo? Há acréscimos de edificação. Certo? Mas quando Deus estabeleceu a igreja, ele entregou aquela doutrina que veio do céu. E quando Paulo exorta-nos no Novo Testamento, ele fala das sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então há uma definição, não há uma coisa por acaso, há uma definição, certo? Há uma definição das Escrituras que nós não podemos deixar de mão e não podemos deixar de entender tal verdade com base na, vamos chamar aqui, teologia da pedra, da teologia do fundamento, no ensino bíblico do fundamento, no ensino bíblico da pedra, da rocha. E quem é a rocha? Jesus Cristo. Então, Deus revela que os judeus não ouviriam, certo? Cristo viria, seria rejeitado, e mesmo Deus falando por outros lábios, mesmo assim eles não ouviriam. Mas Deus falou. Por quê? O sangue dos que rejeitaram não estão nas mãos de Jesus Cristo, não estão nas mãos de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Paulo evoca novamente Isaías
quando escreve a Romanos, irmão. Como Paulo evoca Isaías, lá em Isaías 28, ele fala dessa condenação por sinal de línguas, e Isaías falava do sinal das línguas assírias, dos assírios. Né? Isso. Uma condenação já por um tempo que achava soberano. Isso, exatamente. Já tem todo um processo de tipo, antitipo, certo? Que é necessário a gente entender todo esse contexto para não cair, chegar um camarada, por exemplo, alguém chega e diz, Sabac, sai eu não sei se vocês, às vezes quando aparece alguma coisa nos Facebooks, que, digamos assim, não é condizente com idiomas, certo? Não tem logicidade, não tem harmonia. E é interessante que as mesmas figuras, normalmente eles usam os mesmos sons e dizem dos mesmos sons coisas diferentes, distintas, certo? Então, aos olhos de Deus, nós temos uma profecia, nós temos essa profecia cumprida, certo? Ponto. E nós temos o Novo Testamento. E depois de fechado o Novo Testamento, como nós vimos um argumento bem interessante aqui, que a continuidade dos dons de línguas e profecias, eles seriam o fim da autoridade do Novo Testamento. Por que o Novo Testamento é a autoridade? Por que a Bíblia é a autoridade? Porque não tem outra forma de fala. Deus fala-nos pela Bíblia. Deus fala-nos pela Bíblia. Deus não vai usar nenhum de vocês aqui, Deus não vai me usar para nos falar, a não ser pela Bíblia. Isso é o que implica crença na palavra de Deus. Isso é que implica que nós temos uma verdade absoluta, imutável, que foi dada e preservada. E para isso nós, nesse processo todo, nós tivemos de analisar o aparecimento dos apóstolos como um ato histórico, um fato histórico, certo? Como um fato irrepetível, certo? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui são de coisas que não podem serem repetidas. É possível repetir os apóstolos? Não. É possível repetir aquela geração de judeus que rejeitaram Jesus? Não. É possível repetir Paulo? Não. É possível repetir o Novo Testamento? Não. Certo? Então você fechou o Novo Testamento. Quando você fechou o Novo Testamento, todas estas coisas que eram em partes, elas se submeteram ao que é perfeito, a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que estejamos crescendo em Cristo Jesus para a honra e glória tão somente dele. Amém?